Pai do Senhor, meus queridos e os amigos, um bom dia de salvação. Eu quero fazer menção a respeito do casamento, algumas perguntas, e dar a resposta biblicamente a respeito do casamento, que é um assunto muito abordado. Então vamos lá. Eu quero ler convosco 1 Coríntios, capítulo 7, a seguir. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Quer dizer que isso aqui são partes, 50% é o corpo, a pessoa quando está junto, casado, está ligada à mulher, enquanto viver. Então quer dizer que a pessoa não estão separados, não é igual um solteiro, mas sim um faz parte, um é 50% do outro, um completa o outro. Tem que pensar junto, agir junto. Versículo 5. Não vos defraudei uns aos outros, senão por sentimentos mútuos, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. E digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficasse como eu. Dá para ver que Paulo era solteiro, pelo que ele expressa aqui. Mas se não, versículo 9, mas se não pode casar, conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que abrasar viver se prostituindo com a mulher e com outro, ou vice-versa a mulher. E se a pessoa não se contém se mulher, ele fica se prostituindo, namorando um e outro, ou vice-versa a mulher, falando mulher, então case. Que daí, por causa que a prostituição não é o plano de Deus. O plano de Deus é família. A Bíblia diz que o homem case, o casamento foi deixado por causa da prostituição. Então cada um tem a sua mulher, cada um tem o seu próprio marido e não se prostitui, porque a prostituição traz consequência espiritualmente, perde a comunhão com Deus. E como Davi perdeu, Davi ora no Salmo 51 diz: não retire de mim o teu espírito. Ele viu que o pecado de adultério era um pecado para tirar a comunhão com Deus. E então fala a respeito do casamento, muitos assuntos, muitas perguntas, cada um tem um ângulo de ver a Bíblia, cada um vê de uma forma. Eu vou falar da minha forma de ver, da minha forma de observar. Agora, o versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Quer dizer que não era Paulo que estava mandando, mas o Senhor, o mandamento de Deus, que a mulher senão a parte do marido. Ó, o versículo 10. O versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. No versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Quer dizer, o mandamento, o versículo 12 é ele, no parecer dele, do ponto de vista dele, de Paulo. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Quer dizer, se eu estou no mundo casado, casemos no mundo lá, quando vivia nos eleitos carnais, e um vai para a igreja, quer dizer, continua, não quer dizer, continua crente. Então Paulo disse, os que for chamado livre, seja livre, bárbaro, seja bárbaro, continua sendo bárbaro. Que com os tempos Deus vai purificando a pessoa e a palavra de Deus trabalhando. O Espírito Santo trabalhando através da espada do Espírito Santo, a palavra de Deus. Versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido de outra sorte. Os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quer dizer,
se o marido ou que a mulher aceitar Jesus primeiro e o marido ficar descrente, os filhos vão ser santos por causa da mulher que está na igreja, em oração. E vice-versa a mulher também. Outra sorte é o marido. O marido pode salvar a família dele, os filhos dele, que estão na tutela dele, por causa da oração dele, da santificação dele. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Quer dizer, se a pessoa não quer mais que a mulher dele seja crente e quer se afastar da mulher, pode se afastar. Só que não casa, pode casar. Nenhum pode casar. 16. Porque donde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? A pessoa não sabe se ele vai conquistar a mulher para Jesus, ganhar para Jesus, ou vai salvar, ou vai ficar a vida toda com aquela pedra no sapato, com espinho na carne. 16, 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Versículo 18. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando circuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Quer dizer, a circuncisão, essa aí foi dada por Moisés. Com 8 dias o menino era cortado o prepúcio. Tá aí no pênis, órgão genital masculino, cortar o prepúcio do menino com 8 dias. Jesus foi circuncidado, no costume judeu. Mas isso aí serviu para lei, né? Agora já não serve mais. Mas se alguém for circuncidado, segundo Israel se converter, costume judeu lá da região, continua circuncidado, não tem nada a ver. Que a velha se passou, acho que tudo se fez novo. Agora eu quero voltar ao versículo. Eu quero voltar lá atrás de novo. Vou ler referência. Eu quero fazer menção com os irmãos que ele fala a respeito do casamento, a respeito da prostituição, então case, e ele fala a respeito se a mulher se apartar do marido, que fique sem casar, que fique sem casar. Ele fala bem claro, se a pessoa se apartar, se o homem ou a mulher não der mais certo e se apartar, então não case, fique sem casar. A própria Bíblia fala, que eu não estou conseguindo achar aqui, mas é que ele fala que não case. Se alguém se separar, que não case, fique. Versículo 11, pode observar o versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. A mesma coisa o homem. Se ele se deixar da mulher, que volte e reconcilie com o marido, ou não dá direito de casar de novo. A Bíblia não dá direito de segundo casamento. Aqui, versículo 11, observa. Com o marido. A parte B do versículo. A parte C do versículo. E que o marido não deixe a mulher. Mas aquilo que Jesus disse, por causa da prostituição, por causa Moisés, por causa da dureza e incredulidade do coração, Moisés deu direito à carta de divórcio. Deu direito para divorciar, mas não para casar. Então aqui diz, versículo 1. Se porém se apartar, que fiquem sem casar. Quer dizer, tanto o marido como a mulher, enquanto viver, no caso, se a mulher viver,
enquanto ela viver, o homem está casado com a mulher e ligado à mulher. Ligado. Até Jesus fala, vou ver se eu acho aqui. Jesus fala em Mateus 19:29, uma coisa assim. Ele fala acerca do divórcio, 19:29, para os irmãos entender melhor. Aqui, né, 19:9. E vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Versículo 2: porque há eunucos, isso aqui é a respeito dos eunucos, que pessoas que não casam, não casaram, não passaram, não casaram. Agora a respeito, o Jesus fala, a não ser por adultério. Ele disse: se alguém repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Eu vos digo, porém, se qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiado também comete adultério. Quer dizer, se a pessoa deixar a mulher sem causa nenhuma e casar com outra, ele comete adultério. Ele ultrapassa a lei. Agora, por causa de prostituição, pode repudiar, pode deixar, mas não dá o direito de casar. No meu ponto de vista, não dá direito de casar de novo. Tem que haver reconciliação. Agora vamos ler mais o texto para entender mais. Versículo 6, 19 de Mateus 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Deus não dá direito de separar. Se Deus juntou, não separa o homem. Deus não separa. Nem o homem não tem poder de separar. A porta que Deus abre, o homem fecha. Disse-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio? Versículo 7. E repudiá-la. Versículo 8. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Quer dizer, se a mulher está traindo o marido tem o dever, pode repudiar a mulher, deixar a mulher, mas não dá direito de casar de novo. Ele pode repudiar a mulher, mas tem que esperar em Deus até que haja... Ele pode se reconciliar com a mulher ou viver solteiro enquanto a mulher viver. Porque a própria Bíblia diz que enquanto viver o marido, a mulher está ligada no marido. E enquanto viver a mulher está ligada no marido. Esse pode repudiar, quer dizer, pode assinar a carta de divórcio. Se eu estou sendo traído, eu não sou casado, eu nunca fui casado. Mas, no caso, um exemplo, se eu fosse casado e minha mulher tivesse num dizer popular, me traindo, então eu podia ter deixado a mulher, repudiar ela, assinar a carta de divórcio e ficar solteiro o resto da minha vida ou até quando viver a mulher. Vice-versa a mulher. Não tem direito de casar dois casamentos. Hoje em dia tem. Estão fazendo, mas não tem. Biblicamente não tem. Eu comprovo biblicamente. Paulo fala, no 7 de Coríntios, fala que se haver reconciliação das partes, pode voltar. Mas não havendo reconciliação, então, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. No caso, se a minha mulher me deixar ou ir com outro, eu posso assinar a carta de divórcio, que eu não vou, pra quê? Um ano o juiz vai assinar a carta de divórcio. Se eu não assinar, ele vai assinar. E eu vou me deixar igual. Mas daí eu devo tentar reconciliação com ela. Se haver reconciliação ambas as partes,
então volta, se haver perdão. Agora, se não se perdoarem mais, daí fica o homem sem casar e a mulher sem casar. Porque o que casa com a repudiada comete adultério. Porque enquanto ela viver, ela está me ligando pela lei. Ela está me prendendo pela lei. E vice-versa o marido. A mesma coisa. Não existe. Casamento é um. Deus fez macho e fêmea. E o que Deus ajunta não pode separar o homem. Nunca vai separar. Ainda que a lei assine a carta de divórcio. Mas a mulher, enquanto viver, ela liga o marido. Então, se há outros ensinamentos aí que pode casar, não é o meu ponto de vista. No meu ponto de vista, pode se separar, assinar a carta de divórcio. Eu não vou ficar, num dizer popular, sendo chifrado o resto da minha vida passando vergonha. Mas só que eu não posso casar. Que eu perdoo a mulher, reconcilia, ou viva solteira enquanto ela viver, eu estarei ligado. Então, os irmãos que tiverem esse problema aí, eu aconselho que fique sem casar e busque a reconciliação com a mulher, porque ele vai estar ligado pela mulher enquanto viver, vice-versa a mulher, ou ele volta, ou ele entrega a mão de Deus a causa, a mulher, Deus vai trabalhar, vai acontecer da mulher, quem sabe até perder a vida, porque ela está fazendo uma coisa errada, ela está adulterando, ela está prostituindo, ela está traindo, e o vice-versa a mulher. Espero que Deus vai trabalhar no marido dela, e ele vai voltar a se arrepender, pedir perdão, ou vai se arrepender, ou se a mulher não quiser mais perdoar, ou o irmão não quiser mais perdoar, então Deus vai tirar a vida dele ou dela, ou Deus vai trabalhar, porque Deus trabalha. Mas não vai nessa. No meu ponto de vista, não existe o segundo casamento. Existe depois que morrer a mulher ou o marido. Porque enquanto viver o marido, a mulher está ligada. Enquanto a lei pode dar o divórcio. Pode assinar a carta de divórcio. O juiz vai assinar. Num ano você assina ou não assina. Mas não quer dizer que dá o direito de casar de novo. Senão Paulo não tinha falado que haja reconciliação das partes. Que ia, não voltasse mais. Não precisa voltar mais não, mas que haja reconciliação. Ou esperar a morte da mulher ou do marido, não dizer mais popular. Então eu quero que os irmãos me entendam. Esse é o meu ponto de vista. Pode ser que eu tenha outro ponto de vista e que Deus faça mais clara a palavra a nosso ponto de vista, a nossa visão. Amém. Orai por mim, que eu estarei orando pelos irmãos.